pessoal, eu sou Amaury de Oliveira, eu sou escritor, eu sou ator, sou contador de história, sou coordenador de vários projetos artístico-culturais, sou produtor cultural e sou arte educador. E hoje eu estou aqui participando do projeto Festival Caminhos da Literatura, que é apoiado pela Lei Aldir Blanc. Esse projeto acontece graças ao edital de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Estou aqui hoje para falar com vocês como autor. No meio de tantos que eu falei para vocês, o autor também aparece. E não tem como falar de caminhos de literatura sem falar do autor. A gente tem que falar do leitor, que é aquele que vai estar acompanhando todo o trabalho escrito, mas tem que falar também do autor, né? Bom, na minha caminhada eu tenho alguns trabalhos já editados, tenho alguma coisa na internet e também tenho trabalho de formação de novos escritores. Como formação de novos escritores, eu realizo oficinas de escrita criativa. No início foram oficinas de escrita criativa presenciais, que aconteciam na nova Biblioteca Central, Biblioteca Pública de Santa Bárbara do Oeste. E diferente do que muitas pessoas pensavam, a aceitação sempre foi muito grande. Se dava através de projeto da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, eram oficinas gratuitas, mas não adianta a oficina ser gratuita se você não tem um público para isso, né? Se você não tem demanda. E, infelizmente, no nosso país, a cultura, a arte não é valorizada. E quando é valorizada, a gente percebe que tem muita questão de público, aparecer bastante gente para estar assistindo. Então, shows musicais, onde vocês enchem o espaço de público cantando e dançando, espetáculos de dança, onde teatros ficam cheios, espetáculos de teatro que fazem grandes temporadas. Mesmo a cultura sendo desvalorizada, a gente percebe que quando ela é valorizada, se coloca muito peso em cima da questão de público, se tem muito público ou não. Na questão de literatura, o que se coloca sempre é o quanto se vende de tal livro. É um best-seller. E a gente sabe que no Brasil as editoras não andam muito bem das pernas por causa de toda essa questão de valorização, de preço de livro. E acaba sendo mais barato e mais viável trabalhar com uma tradução de um escritor que já está conhecido fora, do que está trabalhando e está apoiando e está divulgando e está estimulando um escritor nacional. Ainda bem que nós temos alguns prêmios, entre eles o Jabuti, que promovem isso, não só de escritores novos, mas escritores já estabelecidos. E eu falo isso por quê? Porque quando eu fiz as primeiras oficinas de escrita criativa, foi muito interessante ver a participação do público. Quem queria aprender não, né? Que todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe ler, mas queriam escrever de uma maneira criativa, de uma maneira que chegasse até o público. Então, como eu falei, as primeiras apresentações foram as primeiras oficinas, na realidade, porque eles foram apresentando o trabalho durante as oficinas, foram de forma presencial, começaram no ano de 2019 e tanto a participação quanto a produção foram excelentes. Depois, graças a tudo que aconteceu, né, não na nossa região, nem no nosso país, mas nesse mundo, as oficinas passaram a ser online, de forma online em salas. E novamente veio aquela questão, será que quem quer escrever, quer aprender a usar a criatividade, a trabalhar de forma criativa, vai conseguir, ou vai querer, ou vai investir tempo em ficar 2 horas sentado em frente à telinha lá? E por incrível que pareça, para alegria e uma surpresa agradável, sim, tivemos sempre muitas inscrições, mais do que a gente tinha vagas, tivemos sempre uma participação excelente e principalmente uma produção ótima. Então eu, como escritor,
eu acredito que eu só vou estar fazendo realmente o meu papel não colocando em livro, colocando em meio físico ou de forma online a minha produção. Mas eu só vou me entender como escritor quando eu passar isso adiante. Quando eu passar não só técnica, que técnica a gente consegue, mas quando eu passar essa vontade, essa resiliência, essa teimosia de se ir atrás e se transformar num escritor. Não necessariamente um escritor conhecido internacionalmente, mas um escritor que tenha sua obra reconhecida pelo seu público. Quer seja ele seus amigos, seu círculo de amizades, sua cidade, sua região. E por que não? De repente, no meio de tantos talentos, surge um que vai adiante e desponta, né? Então, foram feitas várias oficinas, inclusive uma das oficinas surgiu um dos livros que eu estou, que é o Contos e Causos da Nossa Terra. Esse livro Contos e Causos da Nossa Terra foi feito através de edital, também apoiado pela Lei Aldir Blanc, e juntou 21 escritores que fizeram uma oficina de escrita criativa comigo, que tiveram um tempo restrito, né, curto, por causa da questão de cronogramas, né, para estar se desenvolvendo, para estar escrevendo. E esse trabalho agora está na minha mão, Contos e Causos da Nossa Terra. Esse livro, como foi feito através de verba pública, ele vai ter cópias entregues para a Secretaria de Cultura da minha cidade, de Santa Bárbara do Oeste. Vai ter cópias em todas as escolas municipais, estaduais, particulares da cidade. Vai ter cópias nas bibliotecas públicas. E os escritores que fizeram vão ter suas cópias para autografar e passar adiante. Como curiosidade, eu coordenei a oficina, coordenei a seleção dos contos, coordenei a edição até chegar na minha mão, né? E vocês sabem, escritor é escritor, né? Então não adianta passar pela mão da gente sem você colocar pelo menos alguma coisa da sua produção. Então esse livro Contos e Causos da Nossa Terra, ele junta histórias de memória, histórias engraçadas, histórias de assombrar, histórias de espantar, quer seja espanto para alegria, para tristeza, para surpresa. E tem 3 contos e causos que eu escrevi e que estão aqui. Tem escritores que colocaram teve escritores que têm 5, 6 contos aqui, né? Novamente eu falo, é você dividir, é você dar espaço para o outro. Em momento nenhum eu pensei, vai ser o livro que eu estou coordenando, então vai ter 10 contos meus e 1 de cada um. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a cultura funciona, não é assim que a arte funciona. E desses contos que estão aqui, como curiosidade, para quem ainda não tem esse livro na mão, um deles é A Jaqueira. A Jaqueira, do livro Contos e Causos da Nossa Terra, eu escrevi uma história meio misteriosa, uma história fantástica, uma história meio de medo, mas nem tanto, que acontece numa cidade do interior com uma moça que tenta buscar as raízes dela. E ela consegue encontrar de uma forma bem fantástica, né? Um outro conto meu que está aqui dentro desse livro é um conto de o que aconteceria se. Sabe essa ideia de todo escritor tem que pensar, né? O que aconteceria se acontecesse um crime, então tem o detetive e tudo. O que aconteceria se o homem fosse para o espaço? O que aconteceria se antigamente tivesse acontecido tal coisa? Então, o escritor está sempre vivendo em cima do que aconteceria se e transformando em realidade dentro da obra dele. Esse conto que eu falei para vocês que é meu é Bárbara Ilha. E essa Bárbara Ilha nada mais é que a minha cidade natal, que eu vivo até hoje, que é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, como que Santa Bárbara do Oeste se transformou numa ilha, na Bárbara Ilha? E é em termos fantásticos, escrito em poesia. Então, é interessante estar vendo também. E o terceiro conto que eu tenho aqui é um conto de assombrar mesmo. É um conto que eu junto a história, porque Santa Bárbara do Oeste e a cidade vizinha de Americana, eles tiveram a influência da imigração norte-americana.
Depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, os imigrantes vieram para cá, compraram terras, construíram muita coisa na cidade e na região. E naquela época, quando eles estavam aqui, em 1800 e alguma coisa, eles não podiam ser enterrados nos cemitérios católicos, que eram os únicos que existiam, né? E como eles eram de outra religião, eram os protestantes, eram a religião que não era católica. Então eles não podiam, eram proibidos de serem enterrados nos cemitérios católicos. Foi criado, então, na época, um cemitério para os norte-americanos, que hoje em dia é o cemitério do campo, e quando é possível, né, se juntar, se aglomerar, é realizada uma festa, a festa do cemitério dos americanos, que é uma coisa meio nonsense, né, criar uma festa no cemitério. Mas tem toda a lógica, porque é uma festa lembrando o pessoal mais velho, lembrando os ancestrais. E nessa história aqui eu coloco a história que acontece nesse cemitério, ou o personagem tentando chegar nesse cemitério. Ah, e não pensem não que ele está querendo chegar no cemitério para ver algum parente falecido, onde até hoje só são enterrados os descendentes desses norte-americanos que vieram para o Brasil. Não, ele não queria ir para isso. Ele estava indo fazer turismo, achando tão diferente ter um cemitério dos americanos onde se faz festa. Só que é aí que acontece. Porque Santa Bárbara foi uma cidade criada por conta da cultura da cana. Então em volta da cidade existe até hoje um pouco menos, mas canaviais, plantações de cana. A cidade foi fundada por uma mulher, Dona Margarida, e ela veio aqui antes de existir cidade para criar um engenho de açúcar, plantar cana, fazer açúcar, que era um valor muito alto na época, construiu uma capela, em volta dessa capela a cidade de Santa Bárbara surgiu. Foram várias usinas, depois dos engenhos. Hoje em dia as usinas já estão desativadas, né? Acaba se centralizando em algumas usinas centrais, mas o canavial continua. Então imagina alguém que vem de fora, que não conhece, tentando achar o cemitério no meio dos canaviais, o carro quebra e aí acontece muita coisa. Então são 3 histórias que eu coloquei, que também passaram por seleção. Não pense que porque eu sou o coordenador é automático, não é assim que funciona. Tem sempre que ter uma qualidade na hora de se escrever e na hora de você oferecer isso para quem vai estar lendo, né? Então são 3 contos, 3 causos, né, meus dentro desse livro. Mas quando você tiver a oportunidade de ter acesso ao livro, leia, porque tem muita coisa boa de muitos escritores. Eu acabei de falar para vocês que tudo depende na literatura de qualidade. Dentro das oficinas que eu realizo, eu sempre falo para o pessoal, lembra, o leitor ele não merece qualquer coisa. Então não é porque você escreve alguns parágrafos, algumas linhas meio interessantes que o leitor merece, se você não lê aquilo, se você não acertar aquilo, se não virar um texto gostoso, um texto que vale a pena. Ainda mais hoje em dia, nessa época que nós estamos, que as atenções são desviadas muito para a tecnologia. Por que eu vou ler um livro se eu posso estar assistindo uma série? Por que eu não vou estar lendo um livro se eu posso ver um filme? Nós temos na mão da gente os celulares, os tablets, as TVs, os streamings, tudo fácil, né? Então por que eu vou gastar meu tempo, entre aspas, para ler um livro se eu posso ter acesso a isso? Então o escritor não pode escrever qualquer coisa. Ao mesmo tempo, eu falo para todos os que estão batalhando, todos os alunos dos cursos de escrita criativa. Lembra, você não escreve qualquer coisa. Porque o autor ele é muito crítico, né? Ele pode não gostar. Então é interessante quando ele pode mostrar essa produção dele antes de estar divulgando para alguns conhecidos, para pessoas que gostem. E é aí que ele vai estar acertando a produção dele. Muitas vezes é fantástico, mas ele é muito crítico e ele acha que não está bom. Sabe escritor de gaveta? Aquele que vai escrevendo e vai botando papel na gaveta? Eu costumo dizer que os ratos adoram o escritor de gaveta, né?
Porque rato faz ninho no meio do papel, você deixa lá 10, 20 anos os papéis guardados, uma hora você vai ver, tem os ratos fazendo ninho lá e ninguém viu a sua produção. Então, escreva, tenha cuidado, tenha capricho, mas ao mesmo tempo não seja tão crítico. O leitor não merece qualquer coisa, mas você também não escreve qualquer coisa. Um outro livro que eu tenho aqui para mostrar, que eu tenho a participação minha dentro dele, é este livro aqui. Vocês lembram que eu falei que sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo? Então esse livro são Contos e Causos de Santa Bárbara. E eu brinco falando que não é a Santa Bárbara, os contos, mas é da cidade de Santa Bárbara. Esse livro foi feito no ano de 2010, também com verba pública, e foi uma história interessante, porque eu fazia parte de um grupo de escritores que tinha começado fazia uns 2 meses a se reunir, pretensos escritores, né? Que usavam as reuniões para trocar os textos, para comentar, para mostrar a produção. E a gente ficou sabendo que o município tinha uma verba, na época uma verba boa, mas que tinha 1 mês para transformar aquela verba em livro sobre contos e causos, ou perderia a verba, voltaria para o governo federal e esquece. Então a gente foi convidado a isso, nós corremos muito, eu e os outros escritores, escrevemos, buscamos ilustração, fizemos pesquisa, procuramos com pessoas mais velhas da cidade as histórias tradicionais. História de assombração, história de crime, história de coisa incrível que tinha acontecido, história, né? De eventos. Em cima disso, nós transformamos em literatura. Porque é o que eu sempre comento. Eu falei para vocês, eu sou contador de histórias. Então, eu faço parte da confraria do conto, que são contadores de história de várias cidades. E é diferente você contar uma história, você falar como eu estou falando aqui com vocês, e você escrever uma história. Tem que se fazer uma transformação da fala, da literatura, vamos dizer, oral, para a literatura escrita. Então foi um desafio para esses escritores. Também foram vários escritores diferentes, fez um sucesso muito grande. E o interessante, a maior parte dos contos desse livro são contos folclóricos. Por quê? O que os mais velhos lembram? Das lendas, dos mitos, das histórias de contar para os mais novos. E foi um trabalho muito interessante que chegou até as bibliotecas, as escolas. Não existe mais o livro físico, né? Há 10 anos atrás foi feito, não teve outras edições. Mas nós estamos numa época mais moderna, a gente tem edição online. Então tem muita gente que conheceu esse livro Contos e Causos de Santa Bárbara graças à edição online em PDF. Os autores cederam os direitos, então todo mundo pode ler. E são contos folclóricos. E é interessante levantar como o folclore é parecido em várias cidades e como ele é diferente ao mesmo tempo. Por exemplo, toda cidade vai falar que tem um lobisomem, causo de lobisomem. Pois nessa história tem um conto, um causo meu, que é o causo do lobisomem, que eu fiz a pesquisa e eu escrevi. Só que não é um causo de um lobisomem, é o causo da briga de 2 lobisomens. E é muito interessante ver como que isso acontece. Como que o lobisomem aparece, como que o personagem lobisomem na nossa cidade de Santa Bárbara era uma pessoa. Ele existia, né? E todo mundo falava que ele era o lobisomem, ele aceitava isso. Então é um jeito diferente de encarar. Não é aquele lobisomem que vai sair matando, destruindo, passando medo. Mas o conto dá uma tremedeira assim, gente. Toda cidade tem fantasma. Mas aqui na nossa história tem um porão. O porão da escola José Gabriel de Oliveira, que é uma escola centenária, onde eu estudei 9 anos da minha vida lá. Não porque eu reprovei e nem porque existia 9º ano, mas eu fiz desde a pré-escola até a 8ª série na época. E o porão sempre foi um mistério. Porão de escola centenária, o que que tem? Carteira, móvel velho, coisas que não usam mais. Mas a criançada achava que era um outro mundo, né? Era aquele mistério, né? O porão segurando a escola fingindo que o porão não existe.
os alunos, os mais velhos, duvidando que os mais novos chegassem perto, enfiassem o dedo na grade, espiassem lá dentro. E se fala de várias coisas que existiam, inclusive de um esqueleto que existiria dentro do porão do Gabriel. E vocês acham que existe esse esqueleto dentro do porão do Gabriel? Pois eu que fui aluno, digo para vocês, existe o esqueleto dentro do porão do Gabriel. Os alunos mais velhos falavam para os mais novos que era para entrar lá que o esqueleto ia puxar eles para dentro e eles iam sumir. Dá medo, né? Mas na realidade, a gente depois de crescido, depois de sabendo muita coisa, percebe o esqueleto era o esqueleto de plástico das aulas de biologia. Um esqueleto antigo, faltando pedaço, que ficava lá guardado. Então, na realidade, é meio chatinha, né? Mas é interessante como a gente, escritor, transforma um fato que seria corriqueiro, de repente uma notícia de jornal, né, que existe um esqueleto que pega medo no pessoal dentro do porão, em uma história que realmente causa arrepios em quem lê. É muita assombração, né, pessoal? E tem também a Dama de Branco, nessa história aqui, que é escrita dentro do livro Contos e Causos de Santa Bárbara. Não foi escrito por mim, mas não é a loira do banheiro. É outra assombração, uma assombração que anda pelo centro da cidade, pela praça central. E tem outras histórias, né? Por exemplo, trem. Muita cidade já teve trem. A nossa teve, a estação está desativada, mas a gente continua tendo trem. Sabe como? É o trenzinho da colina. Lembra que eu falei folclore da cidade? É um trenzinho fantasma que anda por cima dos canaviais da cidade, sem trilho, sem nada, no meio da madrugada, depois da meia-noite, antes do galo cantar, levando cana, levando carga, levando melancia, que a cidade antigamente produzia muito, e levando pessoas, só que pessoas que já não estão mais aqui, falecidos, né? Desde os tempos de 1800 e alguma coisa, quando a cidade foi fundada, né? Em 1818, até hoje em dia. Dizem que se você estiver no campo, no canavial, depois da meia-noite, e escutar um barulhinho de trem, é o trenzinho da colina que está vindo e passando. Não faz mal para ninguém, e eu comento no conto, que fui eu que escrevi, que eu acredito que seja um passeio turístico, né? Uma tiração de saudade de quem está do outro lado, né? Você foi tão bom nessa vida, você está no paraíso, ou onde você acha que as almas ficam, e de vez em quando elas têm acesso ao trenzinho para passar pela cidade e rever a cidade, rever os conhecidos, se eles estiverem ainda aqui, os parentes, né? Então é muito interessante. E tem outras histórias, né? Até sobre o rio Piracicaba. Vocês conhecem o rio Piracicaba? Aquele da música, né? O Rio de Piracicaba, que fica, obviamente, na cidade de Piracicaba também. Mas ele faz divisa com Santa Bárbara, né? O rio Piracicaba divide Santa Bárbara de Limeira, de outras cidades. E tem uma história de assombração que aconteceu nas margens do rio Piracicaba muitos anos atrás, na época dos tropeiros. E é uma história de amor, uma história de perda e uma história de saudade, que é a Rosa do Remanso. Essa Rosa do Remanso é interessante porque quem conhecia me contou. Alguns anos depois essa pessoa faleceu, e se eu não tivesse escrito essa história, pesquisado anteriormente, né, com ele, escrito essa história e colocado no livro, pode ser que ninguém mais soubesse. Eu fiquei conhecendo, achei muito interessante e coloquei no livro. E tem outras histórias muito legais aqui que falam do tempo que Santa Bárbara tinha uma pessoa que fazia chapéu, fala do time de futebol da cidade, fala de uma vez que todo mundo achou que tinha um fantasma dentro da igreja matriz, a igreja central, e não era um fantasma, né? A cidade inteirinha, todas as pessoas, todos os conhecidos foram achando que era ladrão, assombração, anjo, e não era, né? Tem histórias de todo tipo, né? Tem histórias sobre o tempo que o povo paquerava na Praça Central, andando de um lado para o outro. Tem história que fala sobre a fonte, sabe a fonte luminosa que as cidades normalmente têm, bem no centro? Santa Bárbara já teve uma que fez muito sucesso,
as famílias, quando teve a inauguração, se reuniram para a inauguração, que teve bispo, teve prefeito, teve toda a autoridade. E durante os anos, as famílias giravam em volta da fonte. Os namorados viravam, né? Quem queria paquerar, né? Os moços de um lado, as moças do outro. E a fonte fazia muito sucesso. Era uma fonte enorme que veio de Minas Gerais para cá, foi montada aqui por uma empresa de lá. Só que o tempo leva tudo, né? E essa fonte, numa das reformas da praça, na década de 80, ela foi destruída e no lugar foi construída uma praça mais moderna, né? Então nesse livro também tem essa história, fui eu que escrevi, e é contado pela boca, se é que fonte tem boca, né? Pela boca da fonte. Então é uma história que muita gente lê e que me comenta depois, eu chorei no final. Eu sempre fico na dúvida, será que o pessoal chorou por questão da vida dessa fonte que se foi, chorou pela saudade do tempo mais antigo? Por que a pessoa chora? Será que o texto é tão interessante, tão forte, que faz a pessoa acessar a emoção e chorar? É aí que a gente percebe como nós, escritores, temos o poder de mexer com a emoção das pessoas, com a vida das pessoas, né? Bom, como eu falei, o Contos e Causos de Santa Bárbara tem vários escritores diferentes, muita gente boa, falando principalmente sobre o resgate, né? Como era antigamente, o que o povo contava, histórias de memória. Então isso eu acho fantástico, né? Unir literatura com resgate histórico. Já cheguei a trabalhar vários projetos aqui na cidade de Santa Bárbara falando sobre história. Santa Bárbara é uma das poucas cidades fundadas por mulher. Numa época, em 1818, quando a cidade começou com a construção da capela, onde hoje é a Igreja Matriz, onde só homens, coronéis, políticos, fazendeiros, poderosos construíam, começavam com igrejas, com comércios, com estações, e em volta disso surgiam cidades. Santa Bárbara surgiu de uma mulher que veio, construiu engenho, construiu casa, construiu uma capela de pau a pique, e em volta dela veio a cidade. Então é uma coisa difícil de ver no Brasil, uma mulher fundadora de cidade. E eu, nos meus projetos, tanto de teatro, de contação de história e de literatura, sempre tentei levar isso, mostrar para as meninas de hoje, para as mulheres de hoje, que desde aquela época, desde sempre, as mulheres tiveram poder, as mulheres tiveram força. Como se diz, as mulheres eram empoderadas, né? E tem que se trazer um pouco disso para hoje, né? Para se animar, para se valorizar. Então é um trabalho que eu sempre fiz e achei muito interessante poder fazer isso no livro Contos e Causos de Santa Bárbara, né? É um jeito de você unir as artes. E o meu terceiro livro, que nesses dois que eu falei para vocês, Contos e Causos da Nossa Terra e Contos e Causos de Santa Bárbara, eu estou como um escritor de contos. E eu também trabalhei dentro da área infantil, infanto-juvenil. Eu faço muito trabalho dentro do teatro, com a Companhia de Teatro Checkmate, que é uma companhia que vai fazer 30 anos, dentro da área infantil. Nós temos mais de 60 espetáculos e a maioria é infantil, ou infanto-juvenil. E a minoria adulto, né? Adulto, terceira idade, projetos especiais. E foi sempre uma vontade de escrever para o público infantil. E eu tive a felicidade de escrever o livro que se chama Mamão de Bruxa. O Mamão de Bruxa é um livro que foi editado através da editora Adonis. Foi um projeto em parceria, não foi com verba pública, né? Mas foi um projeto que funcionou muito bem. Por que Mamão de Bruxa, né? Todo mundo fala, bruxa, a gente lembra de maçã, né? Maçã envenenada, a maçã da Branca de Neve. Porque eu quis escrever para as crianças, lembrando que criança é muito inteligente. Quem é escritor não pode minimizar de maneira nenhuma as crianças, o público infantil. Eles são muito espertos, muito inteligentes, muito investigativos, muito curiosos. E nessa história eu falo de uma bruxa
que apesar de ser bruxa, apesar de ter todos os poderes de bruxa, ela enfrenta um problema como qualquer pessoa e não consegue resolver através da bruxaria. E como ela vai fazer então? Se a bruxaria não funciona, ela tem que recorrer ao que todo mundo recorre. Ela tem um problema de saúde e só um mamão, então o nome mamão de bruxa, é que vai resolver o problema dela. Só que bruxa vai ter mamão na casa dela? Se ela não tem nem a vassoura, que ela já deu fim, e a gente deixa no livro a cargo da imaginação de cada um, imaginar por que a bruxa não tem vassoura, que de repente ela podia ir buscar um remédio fantástico em algum lugar, né? Mas não, ela não tem nem a vassoura. E ela não tem mamão. Na casa dela tem coisas fantásticas, incríveis, mas mamão não é uma coisa que tem em casa de bruxa. Bruxa não come mamão, né? E é o mamão que vai resolver o problema dela. Então se coloca toda aquela história de comunidade, tenho que ir à vizinha, a vizinha tem um pé de mamão. O fato de eu não sei como colher o mamão está lá no alto, é mais fácil passarinho comer do que eu. Eu sei que se tem toda uma problemática em torno disso daí. Por que eu pensei nisso? Porque quando surgiu o desafio de escrever uma história infantil, me passaram assim, mas história de bruxa é batida. Todo mundo já sabe que a bruxa é ruim, chega no final ela se dá mal e boa. Não, eu falo, criatividade, imaginação, tá aí. É só você pegar e botar a cabeça para funcionar, juntar as ideias e escrever. Então surgiu essa bruxa desse desafio, que ela não é igual às outras bruxas. Em momento nenhum se fala que ela é ruim, tira essa ideia de bruxa vilã. Em nenhum momento fala que a vizinha se nega a tentar resolver o problema da bruxa com uma mão. Em nenhum momento se fala que ela não merece resolver o problema dela. E é uma coisa divertida. Tudo bem, se fala problema, mas é divertido? Sim, porque como a bruxa tenta resolver isso, é que é a diversão para a criança. E a solução, que eu não vou adiantar lógico para vocês, o final dessa história, é aquela surpresa do final que normalmente quem lê, criança ou adulto, dá risada. Então eu falo, eu consegui, com esse projeto do Mamão de Bruxa, fazer aquilo que eu queria. Eu trouxe uma história diferente, uma história sobre bruxa, uma história em que a bruxa não é a vilã, é a personagem principal, mas não é a vilã. E a gente percebe aqui pelo livro, né, nas ilustrações, como ela, a bruxa tradicional, né, com caldeirão, a bruxa tentando resolver o caso e o pé de mamão. A gente percebe que ela é a personagem principal. De muitos jeitos, pelo ilustrador, como ele colocou, é uma bruxa tradicional, de chapéu, com caldeirão, com tudo que tem de direito, mas ao mesmo tempo é uma bruxa que vale a pena você dar um crédito para ela. A vizinha, na hora que ela cede a oportunidade da bruxa conseguir uma mão, ela mostra que muitas vezes você acredita que o outro é desse jeito, mas dê uma chance para o outro. Acredite que o outro não é do jeito que se fala, né? Então é um livro, uma história, um projeto que funcionou muito bem. O pessoal que tem tido acesso, esse livro é vendido, né, através do site da editora Adonis, ou da Amazon, ou de qualquer outro que seja, né? E é um valor bem razoável. E quem compra, quem lê, quem consegue, tem biblioteca também, gosta muito. Então não é uma historinha. Isso me deixa muito irritado. É falar que é uma historinha para criança, um teatrinho para criança. E não é desse jeito, né? Um desenhinho para criança. Você não está minimizando, você não está infantilizando a coisa para a criança. Você não está simplificando. Você está bobificando. E a ideia não é essa. A gente não pode imaginar que o nosso público leitor, quer seja adulto, criança, terceira idade, jovem, é um público que vai aceitar qualquer coisa. Lembra que eu falei? O leitor não merece qualquer coisa. Mas você, escritor, também não escreve qualquer coisa. Então esse projeto aqui me deixou muito feliz, muito contente.
Ele já foi contado por contadoras de história, ele já foi usado em escolas, já foram feitos projetos com ele. E aí que está a felicidade da gente. Uma parte é você escrever, você produzir. Isso deixa a gente muito contente. A segunda parte é você conseguir mostrar para o leitor. Quer seja online, quer seja livro físico. E a terceira, e eu acho a mais importante, é você conseguir que o público leia, participe, se envolva e que outras artes, outras áreas entrem dentro, se transformem num projeto maior. Tá, a mãe comprou, leu para o filho que é pequenininho, o filho deu risada? Ótimo. A escola adquiriu, fez um projeto maior, envolveu todo mundo? Ótimo. Você foi na biblioteca, pegou, leu, gostou? Ótimo. É isso que faz a gente, escritor, ser o que a gente é, escritor. Porque se o público não lê, se o público não gosta, não tem porquê, né? Ou de repente o público não gosta, né? Tem uma crítica em cima. Eu gosto sempre de falar para os alunos do curso de escrita criativa que existem públicos e públicos. Nem todo mundo gosta de livro infantil. Pode ser criança e não goste. Nem todo mundo gosta de livro de conto. Nem todo mundo gosta de ficção científica. Nem todo mundo gosta de romance. Mas tem sempre aquele público que gosta e que merece a melhor produção possível, né? Bom, eu falei para vocês das 3 produções e lógico, né? Outras produções virão. Ideias não faltam, ideias estão brigando uma com a outra, querendo ser a primeira a se transformar em realidade. E uma das ideias foi o Festival Caminhos da Literatura. Nesse projeto que eu estou ajudando a coordenar, eu sou o autor e estou aqui falando para vocês um pouquinho da minha vida como autor. Tem contações de história, tem entrega de livros físicos gratuitamente para o público, tem apresentação de teatro com o tema literatura, o teatro é ao pé da letra, tem várias atividades diferentes de forma online, algumas de forma presencial quando possível, mostrando que literatura não é só dentro de um livro guardado, um do lado do outro, numa estante, parada, no meio do nada. Inclusive aqui onde eu estou, vocês estão vendo só um pedacinho, é um outro projeto meu também, que funcionou muito bem, que é o Ponto de Leitura Casa Encantada. Uma biblioteca comunitária que até hoje a gente não conseguiu liberar para todo mundo que quisesse emprestar, vir e ler, mas a gente faz um trabalho muito importante aqui, que é um trabalho de teórico e prático de formação com contadores de histórias. Lembra que eu comentei sobre Confraria do Conto, que eu coordeno? É um grupo, um coletivo de contadores de história, e a gente tem esse espaço, que tem muito mais livro do que vocês estão vendo aqui, onde a gente une literatura com narrativa oral, com contação de história. Transformar sempre num projeto maior. Foi um projeto que eu ganhei do Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura estava aí, né? Não era uma secretaria. E foram livros, estantes. Mas lembra, não adianta só ter o livro, se você não tem a ação da leitura. Não adianta você ter só a ideia de escrever, se você não coloca no papel, não coloca no computador, não coloca para fora essas ideias. Então são projetos que eu acredito e projetos que eu trabalho. Lembra, pessoal, literatura não é só escrever sozinho, não é só ler sozinho. Existem clubes de leituras que a gente lê, discute com o colega, comenta gostei, não gostei. Existem clubes de escrita, existem oficinas de escrita, criativa ou não. Então, pessoal, literatura está aí, está viva, está correndo. Não existiria filme se alguém não tivesse escrito. Não existiria novela se alguém não tivesse escrito. Não existiria série, vamos maratonar a série. Não existiria série se alguém não tivesse escrito. Não existiria propaganda se alguém não tivesse escrito. Não existiria, quer dizer, existiria, mas bem pouquinho história em quadrinho, se alguém não colocasse as escritas e criasse a história. Colocasse a escrita nos balõezinhos. Seriam aquelas historinhas sem fala nenhuma, né? Então, pessoal, querendo ou não, dentro ou fora dos livros, a literatura está aí. Vamos produzir, vamos
consumir literatura. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado pela companhia de vocês. E vamos lá. Tendo oportunidade, leia. Pode ser bula de remédio ou lápide de cemitério. Pode ser desde um textinho de uma linha, um microconto, até uma coleção inteirinha. Leia. Vamos seguir os caminhos da literatura. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.